Faz sol, faz chuva, faz noite, faz dia, faz frio, faz calor, não importa. O que importa é que vai começar mais uma aula do Carecas de Saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Otinho. Vamos continuar nosso conteúdo de cinética. Mas antes da gente continuar esse conteúdo, gostaria de relembrar algumas coisas que nós vimos nas aulas anteriores. Como eu falei para vocês, a química faz 3 perguntas quando se estuda uma determinada reação. Quando acontece, se acontece ou se vai acontecer e como acontece. Quando acontece, significa que é uma pergunta da termodinâmica. Se vai acontecer, é da cinética. E como acontece, tem a ver com a parte estrutural, da parte dos mecanismos de reação. Né? Não somente de como a reação se processa, mas como outros processos, como por exemplo, geometria de ligação, formação ou quebra de ligação, também como acontece é a pergunta que a cinética e a parte de mecânica quântica pergunta. Então, tudo isso que nós vimos até então em cinética responde essa pergunta se vai acontecer. Então, a gente já sabe que isso daqui tem a ver com o tripé da química. Então, quando você vai estudar cinética, você não vai somente estudar as velocidades de reação, mas você vai estudar outras coisas, como por exemplo, o modo que as moléculas vão se encaixar para formar um produto. Essa forma que as moléculas se encaixam, nós chamamos de teoria das colisões. Então, aparentemente, parece que uma reação química ela é estática, mas muito pelo contrário, elas são dinâmicas. Elas ocorrem, seja a nível abaixo de microsegundo, ou seja, 10 a menos 6 segundos, ou podem durar meses ou anos, como é o caso da corrosão. Portanto, elas são dinâmicas. Aparentemente, parece que ela está parada, mas não, ela está indo, está se processando. Então, segundo a teoria das colisões, o produto das reações químicas, o produto das reações, ele é gerado a partir do que nós chamamos de choque efetivo. Né? Além disso, o choque efetivo só vai acontecer quando houver uma geometria que nós chamamos de favorável. Ou seja, é uma condição em que a molécula dos reagentes consegue se encaixar para formar um produto que se queira estudar. Vamos, por exemplo, nós temos aqui nitrogênio com oxigênio gerando monóxido de nitrogênio. Se observarmos macroscopicamente, aliás, microscopicamente, o que a gente observa? Nós temos aqui uma molécula de gás oxigênio e outra molécula de gás nitrogênio. Em um determinado momento, as moléculas vão se aproximar e vão formar esse complexo, vai formar essa estrutura. Essa estrutura nós chamamos de complexo ativado. E a situação em que ele se encontra se chama de estado de transição. Então, o que significa dizer esse momento? Significa dizer que houve um choque efetivo, cuja geometria já consegue prever qual vai ser o produto final. Então, vejam só, quando aproximamos as moléculas de oxigênio e nitrogênio, forma-se esse estado que é chamado de estado de transição. A seguir, no momento em que existe uma energia necessária para a quebra da ligação das moléculas dos reagentes para formar as moléculas dos produtos, nós temos o produto final. Então, quais são as etapas de uma reação? Estado inicial, energia ou estado de transição e produto. Então, de modo geral, é isso que acontece durante as reações químicas. Existe uma geometria que vai acontecer durante, na verdade, no meio do caminho entre reagente e produto, e esse produto, digamos assim, formado, é o chamado estado de transição. Como é que a gente representa isso? A gente representa com esse sinal de diferente, para indicar que é um estado transitório. Muito bem, pessoal. Tendo isso em mente, tendo esse conceito na nossa cabeça, vale a pena a gente falar de energia de ativação, que tem tudo a ver com o próximo conteúdo que nós vamos ver agora. Ah, tá bom, então vamos lá. Tá indo já? Então pronto. Muito bem, pessoal. O Tião vai colocar agora para vocês um vídeo mostrando
como seria, de forma molecular, uma ativação, um choque efetivo, né? Vocês estão vendo aí que tem bolinhas azuis e verdes que correspondem aos reagentes iniciais. E quando há o choque efetivo dessas duas moléculas do reagente, vai formar o produto que é uma bolinha vermelha. Portanto, quando existe o choque efetivo, ou seja, quando há a geometria certa das moléculas dos reagentes para formar produto, nós chamamos isso de choque efetivo. Mas só que não somente o choque efetivo é necessário para a formação do produto. Uma outra coisa também que é necessária é chamada energia de ativação, que nada mais é do que a energia necessária para que haja a transição entre reagentes e produtos. Então veja só, nós temos aqui dois gráficos de uma reação que é uma reação de combustão do hidrogênio para formar água e a reação anterior, que era a reação de formação do NO. O que a gente observa aqui? A gente já sabe que as reações de combustão são reações endotérmicas. A gente pode observar isso também nesse gráfico. Veja só. Aqui está a entalpia dos reagentes. Lembrando-se que a entalpia contra a coordenada da reação. Então nós temos a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Bem aqui, ó. A distância daqui para cá vai se relacionar à entalpia de reação. Aqui também da mesma maneira. Essa é a diferença daqui para cá é a entalpia de reação. Então, o que a gente observa para um processo endotérmico? Aliás, processo exotérmico, que é o processo de combustão. Os reagentes estão com essa entalpia. Quando eu adiciono uma determinada energia, que é a energia até aqui, o que vai acontecer? Vai haver uma agitação molecular, em que vai haver geometria favorável, e também vai haver o choque efetivo. E vai acontecer o quê? A formação do estado de transição, ou a molécula transitória, que nós vamos chamar de complexo ativado. A energia que a gente sai dos reagentes até a formação do estado de transição, nós chamamos de energia de ativação. Lembrando, certo? Lembrando que energia cinética das moléculas é igual a kT, nós vimos também, quando falamos em entalpia, nós mostramos que a entalpia tem tudo a ver com a temperatura. Portanto, se eu estou aumentando a entalpia, eu estou adicionando temperatura no sistema. O que vai acontecer? Aumenta a energia cinética média das moléculas, aumenta o número de colisões, aumenta a chance de haver uma geometria favorável na molécula para formar o estado de transição. Em seguida, o que vai acontecer depois do estado de transição? Vai ser a formação das moléculas do produto. Então, olha só, se a entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos, como a entalpia dos produtos, vamos falar assim, é menor que a entalpia dos reagentes, o que a gente conclui? Que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes é menor que zero. O que significa isso? Que a variação de entalpia é menor que zero. Portanto, é uma reação endotérmica. Da mesma maneira, nós podemos falar das reações exotérmicas. Agora, qual é a energia de ativação que eu devo colocar? É a distância da entalpia dos reagentes até esse máximo. Essa é a energia de ativação. Então, veja, aqui acontece o contrário. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Basta você olhar essa distância daqui para cá. Então, o que significa dizer? HP menos HR é maior que zero, portanto, a variação de entalpia é o quê? Positiva, logo é endotérmica. Então, pessoal, talvez uma explicação, né, mais
mais microscópica da energia de ativação, a partir desses gráficos a gente pode concluir o seguinte, que a energia de ativação nada mais é do que a energia necessária para você levar os reagentes até o estado de transição. Você pode adicionar energia, mas não necessariamente pode ser energia para que se atinja o estado de transição. Portanto, essa vai ser a energia exata para que o reagente saia as moléculas reagentes saiam desse estado para o produto. Seja elas tanto para sistemas endotérmicos quanto exotérmicos. Muito bem, vamos ver agora quais são os fatores que alteram as velocidades das reações. Muito bem, pessoal. Agora vamos ver algumas coisinhas que alteram a cinética das reações, ou seja, as velocidades das reações. A primeira delas, e a mais evidente, é a concentração, ou no caso dos gases, a pressão. Por quê? A gente sabe que a velocidade das reações é dada pela variação da concentração, pela variação do tempo. Então, se a gente fixar o tempo, a gente percebe que a velocidade é diretamente proporcional à concentração. Aliás, a variação de concentração. Se eu aumento a concentração, ou a variação dela, também aumento a velocidade média das reações. Das pressões também é o mesmo significado, só que ao invés de falar concentração, nós falamos de pressão. Temperatura. A temperatura também influencia nas reações químicas. De que maneira? Se forem endotérmicas, as reações vão ser favorecidas quando você dá energia para o sistema ou aumentar a temperatura. E se for exotérmica, a temperatura vai ser favorecida quando você diminuir a temperatura, ou seja, quando você tirar a energia do sistema. Portanto, nem sempre aumentar a temperatura significa dizer que você vai aumentar a velocidade da reação. Isso vai depender do tipo de reação que você está estudando. Nem sempre isso acontece. Superfície de contato. Superfície de contato tem tudo a ver com a velocidade das reações. Basta você imaginar uma coisa que acontece com a gente todos os dias, que se chama digestão. Nós não conseguimos comer, por exemplo, hoje é quarta-feira, hoje é de feijoada, né? Então, você não comer aquela carninha, aquela carne de sol, aquela costelinha que está lá envolvida no feijão, direto. Evidentemente, o que você vai fazer? Você vai cortar e você vai mastigar, certo? O nosso corpo, ele tem um sistema de digestão que ele é preparado para isso. Portanto, você jamais vai conseguir comer, por exemplo, uma bisteca inteira. Você jamais vai conseguir fazer isso, né? Primeiro que vai acontecer, você vai mastigar os alimentos, né? Então você vai deixá-los numa forma que seja possível do corpo digerir. Então o que é que você está fazendo nada mais? Você está simplesmente aumentando a área de contato em que o ácido do nosso suco gástrico vai atuar sobre o pedaço de carne. Portanto, quando você falar de superfície de contato, lembre o seguinte, quando você diz superfície de contato, você quer dizer maior pontos de região de reação. Outro exemplo que você pode também, pensar em superfície de contato. Pegue uma barra de ferro e pegue um bombril. Coloque fogo nos dois. Quem vai ter uma coloração mais enrubescida por conta do calor, vai ser justamente a palha de aço, porque ela tem mais espaço para ter a mesma reação. Outro exemplo, você está na sua casa, você tem uma lareira e você tem toras de madeira. Você não consegue dar ignição naquela lareira, aliás, com um toco de madeira grande. O que você faz? Você pega lascas pequenas de madeira, em que elas vão pegar fogo primeiro, para depois dar energia, dar o fogo, para a lareira pegar fogo junto. Ou seja, é muito mais fácil você acender lasquinhas de madeira do que a própria tora, por conta da superfície de contato. Uma outra coisa super importante também cinética é o catalisador, né? Catalisador é uma substância química que pode abaixar a energia de ativação de uma determinada reação. Ou seja, ela diminui a energia
do sistema ou da reação para atingir o estado de transição. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o eteno com hidrogênio. Isso é uma reação de adição de hidrogênio. Normalmente, a reação de adição de hidrogênio de alcênios para alcanos são reações muito demoradas. E o que é que se faz normalmente? Aplica-se um catalisador de platina. O que é que a platina vai fazer de fato? Ela vai amolecer as ligações do hidrogênio, porque o hidrogênio tem muita afinidade com a platina. O que vai acontecer? Estando as ligações de hidrogênio amolecidas, por conta da geometria favorável do eteno, vai haver um choque, no qual vai ter uma geometria favorável para a formação do produto. Qual a formação do nosso produto? É o etano. Então, vamos olhar esse diagrama. Nós temos entalpia com coordenada da reação. Nós temos aqui entalpia dos produtos, entalpia dos reagentes. A gente sabe que isso aqui é uma reação endotérmica, portanto, tem esse formato. Então, no início, o que é que nós temos? Nós temos o eteno com hidrogênio, nós temos o estado de transição formando o complexo ativado, e em seguida a formação do produto. Sem um catalisador, que é a curva verde, veja a quantidade de energia necessária para que isso aconteça. Agora, quando adicionamos a platina, que é o catalisador, o que vai acontecer? A energia de ativação vai ser diminuída. Mas observe, é a energia de ativação que é diminuída, jamais a entalpia da reação, porque a entalpia, nesse caso, não vai ser alterada pelo catalisador. Portanto, a adição de um catalisador faz diminuir essa energia de ativação. O que significa dizer isso? A reação fica muito mais rápida. Muito bem, pessoal. Era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Na próxima aula vamos continuar falando sobre catalisadores e também vamos falar sobre leis das reações em cinética, que é uma outra forma de você observar as cinéticas das reações. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e esgulepa estudando, macho.